Bem-vindos todos a esta sessão. O meu nome é Wanda Narciso, sou a chefe de Departamento de Eficiência Coletiva, Inovação e Competitividade do IAPMEI e sou também a Coordenadora Nacional da Enterprise Europe Network. E é no âmbito da Enterprise Europe Network que o IAPMEI e a ANI estão a organizar esta sessão de informação que tem como principal objetivo informar as empresas sobre as oportunidades oferecidas pelos programas H2020, Horizonte Europa e European Innovation Council. Para nos partilhar connosco essas informações, temos connosco a Cristina Gouveia, que é um dos pontos nacionais de contacto para as empresas desses mesmos programas. E sem mais demoras, passo a palavra à Cristina. Olá, o meu nome é Cristina Gouveia, como a Wanda disse, e vou-vos falar de quais são as oportunidades que vão existir para as empresas no próximo programa quadro que agora começa. Até à data, até ao final deste ano, existe financiamento para inovação e investigação no programa que se chama Horizonte 2020, mas os próximos 7 anos, vão ser apoiados pelo fundo que se chama Horizonte Europa. Este é agora um período de transição, mas este webinar vai ser para vos apresentar quais são as grandes alterações que se esperam ter em termos dos instrumentos, pelo menos que vão existir no início do Horizonte Europa, dedicados especialmente às empresas. A ideia é que este novo programa será muito na continuidade do que houve no Horizonte 2020. Portanto, não se espera grandes e radicais mudanças, talvez com exceção do que vai acontecer no apoio às empresas. A ideia é que pensem um bocadinho que este fundo do Horizonte Europa, à semelhança do que acontecia no Horizonte 2020, é constituído quase por um conjunto de caixinhas que a Comissão Europeia resolveu agrupar, já no Horizonte 2020 era assim, em 3 pilares, que têm regras próprias, ou seja, regras específicas de detalhe próprias e objetivos também próprios. Portanto, no Horizonte Europa temos 3 pilares. O primeiro pilar continua a ser, como era no Horizonte 2020, dedicado à ciência e à investigação mais fundamental. Portanto, é aí que vão encontrar as bolsas do European Research Council ou as bolsas Marie Curie e também as infraestruturas de investigação. Depois temos no pilar 2, que é onde estão as grandes áreas temáticas que são consideradas chave para aumentar a competitividade da indústria europeia, e que é uma mistura do que existia anteriormente no Horizonte 2020, no pilar 2 e 3, no Horizonte 2020 era assim, no Horizonte Europa, no pilar 2, temos 6 clusters, que são clusters temáticos, que vão desde a saúde às indústrias criativas e às sociedades mais inclusivas, como a parte da segurança, a parte do digital, da indústria do espaço, é um dos clusters. O outro é da parte do clima, da energia, da mobilidade, e depois temos o último, que é o da comida e da parte da biodiversidade, bioeconomia e do ambiente. Portanto, aí os concursos serão essencialmente concursos em que os temas estão definidos em programas de trabalho e que as empresas ou qualquer entidade são abertas a qualquer tipo de entidade, mas para concorrerem têm que respeitar, no fundo, o caderno de encargos, se pudermos chamar aos programas de trabalho quase como se fosse sendo um caderno de encargos para aquilo que vai ser financiado. No Horizonte Europa temos o pilar 3, que é a grande inovação e é onde há maior mudança, que é a criação de uma nova instituição em termos europeus, que é onde se integra o European Innovation Council. É também no pilar 3 que temos outras medidas de apoio, como é o caso
do European Institute of Innovation and Technology, o EIT, e algumas medidas de apoio aos ecossistemas de inovação nacional. Depois existe uma medida transversal que também será interessante olhar, que tem a ver com aumentar a participação dos países com menores índices ou índices menos favoráveis de inovação, onde Portugal também tem uma posição privilegiada em termos de poder aceder a esses fundos e que vale a pena olhar, mas que são programas com características mais específicas e que não vão ser o ênfase desta apresentação. Nós vamos nos dedicar especialmente ao Pilar 3, que é onde estão os instrumentos específicos para as empresas. E porquê que se criou esta ideia de criar um European Innovation Council? A ideia de que a Europa é um continente e uma região que tem elevados índices de qualidade em termos da investigação, mas que depois tem mais dificuldade em levar os resultados dessa investigação, ou tem tido mais dificuldade em levar os resultados dessa investigação para o mercado. E, portanto, a ideia é de que concentrar sobre este chapéu do European Innovation Council os apoios que existem e que sejam dirigidos especialmente às empresas. Portanto, é feita uma análise das necessidades das empresas e um acompanhamento em todo o ciclo de vida, desde do início da ideia, nos seus primeiros passos, até chegar ao próprio mercado e desenvolver e levar a que as empresas cresçam. Este diagnóstico e esta necessidade surge se vocês começarem a olhar um bocadinho para os indicadores, por exemplo, em áreas que são consideradas as indústrias do futuro, como é o caso das plataformas digitais, enquanto que existem outras regiões do mundo em que existem grandes empresas, a Europa não se destaca, antes pelo contrário, fica numa posição pouco interessante se compararmos com os outros países, portanto, em termos de grandes empresas. Outro indicador que também que apoia este tipo de diagnóstico e de solução é o fraco apoio em termos que as empresas europeias têm relativamente à capacidade de obtenção de financiamento de risco para financiar as fases de crescimento e expansão no mercado. E aqui neste gráfico vocês podem ver a vermelho o capital de risco nos Estados Unidos comparado com a azul, o europeu, e percebe-se que as empresas americanas têm acesso a uma quantidade significativamente diferente de financiamento, e que isso é um dos fatores que faz a grande diferença. E por isso a necessidade de passar a incluir apoios que se dirijam a todas as etapas de crescimento e desenvolvimento das grandes indústrias do futuro, que sejam essencialmente de base tecnológica e que aproveitem a investigação que tão bem é feita e que é financiada também muitas vezes através dos fundos públicos, como é o caso, continuará a ser o Horizonte Europa, para que sejam o mais bem-sucedidos. E, portanto, o European Innovation Council traz aqui inovações em termos da forma como os instrumentos de financiamento vão funcionar. Ou seja, vai passar a ter duas grandes componentes dentro do Innovation Council. O primeiro é a parte do Pathfinder, que financia atividades de muito baixo estado de desenvolvimento, portanto é a ideia, quando a ideia está no início e que parece ser uma ideia radicalmente transformadora e baseada em tecnologias disruptivas, e portanto para quem conhece bem o Horizonte 2020, o Pathfinder é o sucessor de um programa que era chamado pelo Future and Emerging Technologies. A ideia é de apoiar ao desenvolvimento das novas tecnologias que venham a mudar todo o panorama europeu e do mundo. E este Pathfinder vai incluir diferentes tipos de instrumentos. Vai haver financiamento para consórcios em colaboração internacional, onde será
esperado que as universidades participem, mas que a Comissão Europeia também quer que haja uma crescente participação de empresas nesse estado de desenvolvimento inicial das ideias. Depois temos uma outra componente no European Innovation Council, que é chamado acelerador. Portanto, esses apoios do acelerador estão especialmente dirigidos para empresas que já têm um protótipo, que já têm algo com uma certa maturidade. Portanto, para quem está familiarizado com a escala de desenvolvimento tecnológico, o TRL, estará já na fase em que tem um protótipo de alguma forma testado num ambiente ainda controlado, mas que já saiu do laboratório, portanto é o TRL6. A ideia é que no acelerador se vá financiar o crescimento e desenvolvimento da tecnologia, mas essencialmente do negócio. Portanto, o foco é dar apoio às empresas, é essencialmente, no caso do acelerador, são instrumentos individuais, portanto, onde as empresas se candidatam individualmente e que têm um apoio desenhado e customizado para cada empresa e que não limita só, que esse apoio não se limita só ao financiamento, é também inclui coaching and mentoring das próprias equipas e das empresas para que possam crescer e ser mais bem-sucedidos. Também no Horizonte Europa prevê-se que vai haver atividades que liguem estes dois mundos, do Pathfinder e o acelerador, portanto serão atividades de transição. Quais são as grandes novidades em termos destes instrumentos? É que existem novas formas de financiamento, portanto, em termos de não deixa de ser exclusivo só com subsídios não reembolsados, aquilo que é chamado no jargão por grants, e passa a incluir outros mecanismos de financiamento, como é o caso da participação através da aquisição de ações, aquilo que também se conhece por equity. E isto tem a ver com exatamente a ideia de apoiar a indústria de capital de risco europeia a passar a ter aqui um parceiro que é o fundo do European Innovation Council, que passará, de certa forma, a apostar em empresas de elevadíssimo risco, mas de elevado potencial, nas suas diferentes etapas de crescimento. Portanto, a parte do equity já permite financiamento até para as atividades de comercialização e de mercado. E isso é uma alteração significativa e que tem a ver também com a questão a percepção e o conhecimento que se tem de que muitas das empresas não conseguem crescer ao ponto de se tornarem aquilo que os unicórnios, as grandes empresas, porque depois não têm apoio significativo em termos de quantidade de financiamento na fase em que já estão no mercado, até porque os apoios públicos que existem, as tais garantes, estão limitadas pela a Lei dos Auxílios de Estado, que impede, para não distorcer a concorrência, impede que haja investimentos avultados nas empresas. A gestão dos instrumentos passa também a ser, dos instrumentos que estão sob o abrigo do EIC, passa a ser diferente no sentido em que existe uma maior intervenção por parte da Comissão em termos de acompanhamento dos resultados dos projetos e também em ser mais ágil, ou seja, é esperado que haja menos relatórios, que de certa forma que as empresas estejam menos obrigadas a cumprir requisitos burocráticos, mas por outro lado também há esta ideia de que a própria Comissão, através desta figura dos super gestores de projeto, que se chamam os Program Managers, que são pessoas que estão especialmente conhecedoras de áreas temáticas consideradas as áreas disruptivas em termos do desenvolvimento do futuro das tecnologias. Esses super gestores, estes Program Managers, têm a possibilidade
ao acompanharem os projetos, mais facilmente poderem indicar soluções para o desenvolvimento dos próprios projetos e até proporem, em caso das coisas não estarem a correr bem, porque como são projetos de elevado risco, que os projetos acabem. E também são capazes eles próprios de indicar quais são as áreas onde que, em termos de tecnologia, são ainda necessárias estimular e lançar concursos específicos para essas próprias tecnologias. Portanto, no próximo EIC, a ideia é que vá também existir uma mistura de programas onde o tema é definido à partida, mas que a maioritária parte dos instrumentos seja na mesma aberta a qualquer ideia da parte das empresas e dos inovadores. Portanto, há esta mistura entre prioridades identificadas por estes Program Managers e abertura total em termos do que é possível construir e investigar. Depois existe atividades de transição, ou seja, é esta ideia de que no Pathfinder vamos ter muitas universidades a lidarem também com a parte das empresas que queiram participar, mas que sejam a participação das empresas e de inovadores, mesmo individuais, seja apoiada por instrumentos que façam que ideias que tenham potencial de chegar ao mercado e de construir esses negócios disruptivos e grandes sejam o mais possível apoiados para aumentarem o desenvolvimento das tecnologias e depois poderem passar à fase de crescimento. E, portanto, essas são as atividades que são chamadas Transition Activities, que se espera que sejam parte de consórcio, parte de individuais e que tenham também a parte de mentoring e coaching. Outra novidade é a existência do Advisory Board do EIC, que onde temos a participação do Carlos Oliveira em termos de representantes portugueses. Ele não é representante português, está a nível individual, mas temos aqui a possibilidade de usar e beneficiar do conhecimento de pessoas altamente experientes na parte de negócio e de criação de valor. Em termos da participação, e é isso que eu gostaria de terminar esta apresentação falando de como é que podem começar a preparar, porque nós, como estamos aqui na fase de transição, é de pensar em começar a perceber como é que podem participar nas oportunidades que vão existir. Eu gostaria de vos passar esta mensagem de que todos os instrumentos do Horizonte 2020 e no futuro do Horizonte Europa não se esperam que sejam diferentes, são altamente competitivos. E, portanto, a imagem que mais me ocorre é esta ideia de que vocês se devem preparar para uma maratona. Ou seja, é importante começarem a pensar como participar, quem são os apoios que podem ter, quais são o estado de desenvolvimento ou que estado de desenvolvimento é que precisam de estar para conseguirem ter uma participação bem sucedida. Aqui a mensagem também que queria deixar é que existem muitos tipos de apoio e nós, a equipa dos pontos de contacto nacionais na ANI, seguimos os desenvolvimentos todos do Horizonte Europa e gostamos de nos ver um bocadinho como quem está a dar a água ao longo das maratonas, no sentido em que vos podemos apoiar nas diferentes etapas de participação nos instrumentos do Horizonte Europa. Desde já vamos começar por fazer uma divulgação exatamente dos instrumentos que se espera que venham a aparecer. No final de 2020, se temos essa noção, já vai ser conhecidas os drafts
dos programas de trabalho, onde se define as características de todos os instrumentos. Portanto, comecem a pensar que no final de 2020 é a altura de começarem a olhar para o que é que aí vem e começarem a preparar as candidaturas, porque quando elas abrirem no segundo trimestre de 2021, quem estiver já preparado para começar a correr é quem vai chegar à meta em melhores condições. E ajudamos-vos na preparação da candidatura, em conhecer como é que são feitas, quais são as regras que existem, e no caso de serem bem-sucedidos, também vos ajudamos a lidar com o processo de assinatura do acordo de financiamento. Portanto, ou seja, participamos em todas as etapas da parte desde a candidatura ao desenvolvimento do projeto, só não participamos na parte da avaliação. Estamos sempre disponíveis, temos os nossos números de telefone na rede, quando quiserem, contactem-nos, nós teremos todo o gosto em falar convosco. Obrigada, Cristina, por estas informações detalhadas sobre estes programas que são realmente muito importantes para as empresas. A mim, resta-me agradecer à ANI toda a colaboração e também dar-vos a informação de que quer as equipas da ANI, quer as equipas do IAPMEI estão à vossa disposição para esclarecer qualquer dúvida. Para além disso, informar-vos que há uma página dedicada no IAPMEI com informação sobre alguns destes programas. E deixo aqui os nossos contactos finais, não hesitem em nos contactar se tiverem alguma dúvida e desejo a todos boas candidaturas.